Igreja verdadeira, esse é um excelente tema, não é mesmo? Se eu disser assim, a minha igreja é verdadeira, que é uma linguagem muito comum, né? Eu seria muito raso. Queridos, temos que analisar aqui alguns parâmetros, né? Algumas referências. Primeiro, diferença entre igreja triunfante e igreja militante, considerar a chuva serôdia, eu vou explicar já, confusão da fé e o Israel de Deus. Temos que considerar aqui essas 4 referências ou parâmetros para entender esse assunto. Bom, muito bem. Sobre igreja triunfante, a igreja triunfante ela não tem joio, é a igreja que vai triunfar, aquele povo remido e lavado no sangue de Jesus que vai subir sem placa, né? Não é uma denominação aqui, é uma igreja, mas não em si uma denominação. Então aqui já são os escolhidos, essa é a igreja triunfante. A igreja militante é a igreja de Deus atual, há joio no meio do trigo. Bom, acho que isso aqui ficou claro, né? Sobre a chuva serôdia, o profeta Joel, no capítulo 2, ele fala da chuva temporã e serôdia. Se você não conhece esse assunto ainda, o que ocorre? A chuva temporã foi a semeadura do evangelho ali no Pentecoste, para o evangelho ser espalhado em todo o mundo. E a chuva serôdia para amadurecer o grão. Agora, antes da volta de Jesus, Deus vai derramar o seu poder para preparar a igreja para a sua vinda e também para a conclusão da obra. Os fiéis que têm a verdade, eles receberão o poder para atrair os demais fiéis que estão em todas as denominações. E isso eu vou para o quarto tópico aqui, né? O Israel de Deus são justamente esses fiéis, essas pessoas honestas que estão em todas as igrejas, independente da sua placa, pessoas que são sinceras, fazem parte do Israel de Deus, precisa apenas ser ajuntados, conforme Jesus falou em João capítulo 10, e está descrito em Apocalipse 18 também, muito claramente, quando fala, vi descer do céu outro anjo, e a terra inteira foi iluminada com a sua glória. Essa é a chuva serôdia. A terra toda vai ser iluminada. Ouvi uma voz do céu dizendo, sai de Babilônia, povo meu. Deus vai chamar seu povo a sair das igrejas caídas, que têm doutrinas equivocadas. E outra voz, uma voz diz, caiu Babilônia, a outra, sai dela, povo meu. Isso só vai ocorrer quando for estabelecida a nova ordem, né? A marca da besta, porque lá está muito claro, em Apocalipse 18, que só quando os pecados de Babilônia se acumularem até o céu é que Deus vai fazer essa obra. E quando os pecados de Babilônia se acumulam até o céu? Justamente quando a lei de Deus for invalidada por legislação, ou seja, quando as autoridades terrenas promulgarem leis e imporem essas leis a despeito das leis de Jeová. Muito bem, confusão da fé. É interessante considerar isso aqui, que haveria uma confusão da fé antes das últimas obras da expansão da apostasia. Antes de ser estabelecida a nova ordem mundial, a marca da besta, haveria uma confusão da fé. Isso faz parte das trevas que estão aumentando, conforme Isaías disse, eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. À medida que o fim vai chegando, Satanás ele vai trabalhando mais no sentido de promulgar doutrinas equivocadas, fazendo seus milagres para reter as pessoas em ministérios que têm doutrinas equivocadas, e cada vez mais haveria uma confusão da fé no sentido de saber onde realmente está Deus, qual é a igreja verdadeira, né? Então haveria essa confusão da fé. Considerando tudo isso, queridos, a igreja triunfante ela não existe ainda, né? Porque ela é a triunfante, hoje a igreja tem joio no meio do trigo. E quem seria hoje a igreja militante, a igreja de Deus hoje, mesmo tendo joio e trigo? Quem seria a igreja de Deus? Devido à confusão da fé, também fica complicado trazer essa resposta. Apocalipse 14, 12, Apocalipse 12, 17 traz uma referência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, esse é o povo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, o testemunho de Jesus é um povo que eles testemunham de Jesus conforme está na Bíblia. Jesus falou, as Escrituras testificam de mim. Então tinha que falar a linguagem pura, conforme Apocalipse também 14:5, na sua linguagem, a linguagem do povo verdadeiro é irrepreensível, né? Não tem, eles não falam mentira, nem mentiras doutrinárias, nem questão que envolve caráter. Muito bem, então considerando isso aqui, queridos, a igreja, dizer hoje quem é a igreja de Deus está um pouco complicado. Mas nós temos algumas referências que eu citei em Apocalipse 14, 12, Apocalipse 12, 17, e esse povo está em preparo. Hoje existe o Israel de Deus, todos os fiéis espalhados, mas finalmente Deus vai ajuntar, conforme Apocalipse capítulo 18